Estamos aqui com Marcelo Gonçalves Siqueira, candidato a presidente pela Chapa 2, Oposição Unificada, nas eleições do Sindserv do dia 24 e 25 de setembro. Isso. Marcelo, por que essa eleição é importante para a categoria de funcionário público? Bom, em primeiro lugar, é a oportunidade que a gente tem de renovar o sindicato. Faz 8 anos que a direção está aí à frente, a mesma direção está à frente do sindicato, e nós entendemos que é uma direção que está atrelada ao governo, é uma direção que está atrelada partidariamente, e nós precisamos de um sindicato independente. Esta é a oportunidade de mudar, de colocar uma representação que de fato seja de servidores públicos comprometidos com a luta dos trabalhadores. Que dificuldades você está enfrentando nessa campanha? Primeiro que a gente está enfrentando a CUT, que é uma central sindical governista, atrelada ao governo Dilma, ao governo Marinho, que tem um poder, um recurso econômico muito grande, né? Tem uma entrada aí no município, tem uma força no município, e a primeira dificuldade é econômica, enfrentar a máquina econômica da CUT. Em segundo lugar, a nossa chapa é formada por servidores públicos da base, que não estão liberados para fazer campanha. Diferente da outra chapa, que majoritariamente é constituída pelo pessoal da própria direção, da atual direção, que está aí liberada 24 horas para fazer campanha. A maior parte da nossa chapa trabalha o dia todo. Eu consegui uma liberação a partir do dia 11, uma licença-prêmio, aliás, a primeira licença-prêmio que eu tiro em 16 anos, para poder fazer campanha, para poder conversar com os servidores, mas a gente não consegue chegar a todos os locais. Por isso a importância desse vídeo, para que a gente possa também dizer para os funcionários que finalmente os servidores públicos têm uma opção de luta, uma opção para construir um sindicato de fato representativo dos servidores. O fato dessa diretoria estar aí há 8 anos e também ser ligada ao governo, o que mais acarreta para a categoria? Bom, primeiro o ligamento ao governo faz com que a direção vacile na hora da luta, né? Exemplos concretos foi no movimento do Estatuto da Educação, que os trabalhadores fizeram um movimento lindo durante 3 anos, construíram uma proposta a mais de 9.000 mãos. Na reta final, a direção ela entregou os pontos, começou um processo de desgaste da então Comissão Setorial da Educação, da qual eu fazia parte, inclusive, na qual a gente defendia a inclusão de todos os profissionais da escola no Estatuto. Por fim, a direção fomentou a divisão da categoria, o que favoreceu com que o governo impusesse esse estatuto que aí está. O segundo exemplo concreto foi na greve dos servidores públicos ocorrida em maio, em que a categoria, com todas as ressalvas, com todos os receios, entrou de cabeça na luta. Na reta final da greve, a direção do sindicato novamente entregou os pontos. O presidente do sindicato, na Assembleia do dia 29, ele iniciou a Assembleia se despedindo, sendo que a greve nem tinha acabado. Diante disso, a categoria ficou desconfiada e decidiu pôr um fim na greve na Assembleia seguinte. É preciso lembrar, inclusive, que a categoria na Assembleia do dia 29 rejeitou a proposta do governo por 4 vezes. E por 4 vezes o presidente do sindicato colocou a proposta do governo em votação. Diante disso, a categoria ficou desacreditada na direção, porque nenhuma greve se sustenta sem direção. E na Assembleia seguinte, a categoria, infelizmente, acabou aceitando essa proposta, não porque entendia que tinha que ser ela, mas porque entendia que não dava para continuar na luta com essa direção. Então, a solução que a gente apresenta para a categoria, nós da Oposição Unificada, que participamos ativamente da greve, que assumimos os riscos, que tivemos os descontos, né, que tivemos falta, nós montamos essa chapa de oposição, a chapa 2, como uma alternativa de fato de luta, uma alternativa de representação. Esse é o momento da gente mudar de fato a história do nosso sindicato. Marcelo, nos dias 24 e 25, dias da eleição, o que você recomenda que os funcionários façam, que cuidados eles têm que tomar na eleição? Bom, em primeiro lugar é ficar atento com os riscos de fraudes. Nós estamos aí num processo eleitoral extremamente desigual, né? A Chapa 2, além de não ter liberação para fazer campanha, além de ter dificuldade com os recursos financeiros,
ela também não teve acesso a todas as informações que a Chapa 1, que é a atual direção praticamente, teve acesso. Agora, na quinta-feira, depois de uma ação no Ministério Público do Trabalho, depois que a gente pediu a intervenção do Ministério Público, uma mediação do Ministério Público do Trabalho, a direção foi notificada para entregar para a gente a lista de filiados, ela entregou uma lista de filiados. Então, desde o início da campanha, nós estávamos fazendo uma campanha às cegas, enquanto de um lado tem uma direção que tinha acesso a todas as informações, de outro lado tinha nós, né? Nós sabemos que a Chapa 1 mandou mala direta, pelo menos 2 malas diretas para trabalhadores, nós não tivemos a mesma oportunidade, nós não tivemos acesso aos locais de trabalho, a informação dos locais de trabalho de cada afiliado, nós não tivemos acesso ao endereço dos filiados para poder mandar mala direta. Então, para começo de conversa, é uma campanha desigual, né? Em que uma chapa tem acesso a todas as informações, tem estrutura, e nós não temos essa mesma estrutura. Então, a gente recomenda cautela, primeiro com os riscos de fraude, não estamos dizendo que já estão dados, mas existe uma sombra no processo, uma sombra dada pela própria forma como está sendo feita essa eleição, com o privilégio de uma chapa com acesso a informações e com a dificuldade da nossa chapa, a Chapa 2, de ter o mesmo acesso às mesmas informações. Então, esse risco é real. A gente recomenda que o trabalhador fique atento aos documentos que precisa, um documento com foto, um documento oficial com foto, faça a votação às urnas. Nós ainda não sabemos hoje, nós não sabemos onde, qual é o itinerário das urnas, o horário que elas vão passar em cada unidade de trabalho. Então, pode ser que o trabalhador vá trabalhar e a urna não passe no horário que ele está trabalhando. Então, é preciso que o trabalhador que deseja de fato mudança no sindicato vá até o sindicato e faça a votação. Vai ter uma urna fixa lá, até o momento nós sabemos que são uma urna fixa no sindicato e 19 urnas itinerantes. Então, não podemos esperar que essa urna itinerante chegue ao local de trabalho. É preciso ir até o sindicato e fazer a votação, votar na Chapa 2, para a gente mudar de vez a história do nosso sindicato. Então, Marcelo, fala um pouquinho sobre as propostas de mudança da Chapa 2, oposição unificada. Bom, primeiro a nossa proposta é baseada em 2 eixos. O primeiro eixo diz respeito à vida do sindicato, a organização do sindicato. Primeiro nós precisamos discutir uma mudança estatutária de fato democrática, que faça com que a direção do sindicato deixe de ser mandatária do sindicato, deixe de ser a dona do sindicato, e para que a gente coloque o poder de fato na mão dos trabalhadores. A nossa ideia de direção é uma direção colegiada e não uma direção presidencialista. A direção presidencialista acaba favorecendo a promoção da imagem pessoal dos diretores. Um exemplo claro disso foi recentemente a publicação de uma revista do sindicato chamada Opinião Pública. Quem teve acesso pode ir lá comprovar. Cada página é a foto gigante de um diretor do sindicato, o nome em letras garrafais e um artigo promovendo o próprio diretor. Nós entendemos que o protagonista do sindicato não pode ser o diretor, não pode ser o presidente. O protagonista do sindicato é o servidor público. Então, a nossa proposta é horizontalizar ao máximo o sindicato, primeiro começando pela direção, uma direção colegiada, em que os diretores dividam as suas responsabilidades e não tenha a figura do próprio presidente para ficar promovendo a própria imagem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a desfiliação da CUT. Nós entendemos que a CUT, por ser uma central governista, uma central sindical governista e pelega, não dá para a gente continuar filiado a ela. Se nós vamos ser filiados a outra central sindical, esse é um debate que nós queremos fazer com a categoria em congresso. A outra questão é a mudança do estatuto. O nosso estatuto foi mudado ano passado na calada da noite pela direção do sindicato, e nós queremos mudar o estatuto para que o sindicato fique de fato democrático, para que o poder
fique na mão dos trabalhadores, para que a gente não tenha mais comitê de base indicado pela direção, como ocorreu nessa atual gestão. Não dá para ter comitê de base biônico. Comitê de base tem de ser eleito pelos pares. Cada par, cada segmento, cada setor deve eleger os seus representantes. É dessa forma que a gente constrói um sindicato plural, um sindicato democrático. O atual estatuto, para quem não sabe, concentra superpoderes na mão da direção. Para vocês terem uma ideia, o presidente do sindicato, que é candidato à reeleição, ao mesmo tempo ele é coordenador do processo eleitoral. Nós, nessa eleição, fazemos um jogo, fazendo uma metáfora, se fosse um jogo de futebol, do outro lado tem um time que criou a regra, é jogador e é juiz do próprio jogo. Nós da oposição unificada estamos jogando num campo que o nosso gol está lá na subida e muitas vezes estamos de olhos vendados. Mas nós vamos reverter esse jogo, vamos mudar a história do sindicato, retomar o controle do Sindiserve para as mãos do servidor público. Por isso eu conto com sua ajuda para alcançar esse objetivo. Você que não vota também pode nos ajudar. Converse com a pessoa afiliada, peça o voto deles para a oposição unificada, divulgue a nossa proposta, divulgue o nosso blog, divulgue o nosso programa, vamos juntos mudar a história do sindicato.